Não me diga. Está ficando úmido. Volte, calce suas galochas. Estou com calor. O senhor não se cuida direito, teimoso. O senhor é médico e sabe muito bem que o ar úmido lhe faz mal. A juventude flutua. Você quer mesmo é me fazer sofrer. Ontem ficou a noite inteira no terraço, de propósito. Diante de ti estou de novo enfeitiçado. O senhor estava encantado pela conversa com a Arcádina. Confessa. Eu tenho 55 anos. Para um homem isso não é nada. O senhor ainda agrada muito as mulheres. O que a senhora quer? Diante de uma atriz, todos ficam de quatro. Todos. Os atores são amados pela sociedade e nós nos comportamos diante deles de uma forma diferente. Isso é muito natural. É o idealismo. E todas as mulheres que foram apaixonadas pelo senhor. Também é idealismo? As mulheres sempre foram muito generosas comigo, mas o que elas procuravam, acima de tudo, era um médico competente. E além disso, eu sempre fui um homem decente. Eles estão chegando. Eu não me sinto bem no campo e acho que não vou me acostumar nunca. Ontem fui dormir às 10, hoje de manhã acordei às 9 com a sensação de que meu cérebro tinha grudado no crânio de tanto dormir. Depois do almoço, sem querer, eu peguei no sono de novo. E agora eu tô acabado. No fim das contas, isso tudo parece um No fim pesadelo. das contas, isso tudo parece um pesadelo. Yakov, oi, tá faltando corda. Eu vou pegar. Por que você está sempre de preto? Estou de luto pela minha vida. Sou infeliz. Por quê? Você tem saúde. Seu pai, apesar de não ser rico, está bem de vida. A minha situação é mais complicada que a sua. Eu ganho 23... A questão não é o dinheiro. Um pobre pode ser feliz. Na teoria. A prática é diferente. Eu, minha mãe, 2 irmãs e o caçula com O o salário... espetáculo vai começar daqui a pouco. Vai. Quem vai atuar é a Nina numa peça do Trepov. Os dois estão apaixonados. Hoje suas almas vão se unir no teatro. Eu amo você. Tá bom, aqui? Não! Mas eu entendo. Eu entendo. Eu não tenho dinheiro. Não é isso. Isso, é isso, é isso, é isso. Pode jogar pra mim. Seu amor me comove. Mas não consigo corresponder. É só isso. Quer? Não. Eu não quero. Para o senhor não existe infelicidade maior do que não ter dinheiro. Mas para mim é 1000 vezes mais fácil andar esfarrapada por aí, mendigar, do que... O senhor não entende mesmo.
favor! Quando começar, eu chamo vocês. Masha, por favor, peça ao seu gentil e querido papaizinho que solte o cachorro, senão ele fica latindo a noite inteira. Minha irmã não conseguiu dormir essa noite. Eu não vou dizer nada, não me peça uma coisa dessas. Ah, quer dizer que esse cachorro... Eu nunca consegui viver na minha propriedade do jeito que eu quero. Agora que eu tô aposentado, não tenho para onde ir. O jeito é ficar por aqui mesmo, querendo ou não. Agora sim nós temos o nosso teatro. Nada de cenário. Aqui, o lago. Assim que a lua nascer, nós vamos começar! Magnífico! Seu cabelo tá todo estrupiado. E essa barba também. Essa é a tragédia da minha vida. Por que a minha irmã anda tão mal-humorada? Por quê? Tédio, ciúmes. Ela está contra mim, contra a minha peça, e tudo porque não é ela quem vai atuar, e sim a Nina. Ela nem leu a peça e já odeia. Você tá exagerando. Minha mãe é um caso patológico curioso. Só ela pode ser elogiada. É só sobre ela que se pode escrever e falar. Pão dura. Experimenta pedir um empréstimo pra ela. Sabe o que ela faz? O quê? Ela chora. Sua mãe adora você. Minha mãe não me ama. Nenhuma surpresa nisso, ela quer ser jovem. Eu, que tenho 25 anos, lembro a que não é mais jovem. É por isso que ela me odeia. Ela pensa que presta grandes serviços para a humanidade, para o sagrado ofício da arte. E eu já acho que esse teatro que eles fazem não passa de rotina e preconceito. Só que é impossível viver sem teatro. Novas formas. É disso que nós precisamos. Novas formas! É isso ou nada. Nina! 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 Eu não me atrasei, né? Diz que eu não me atrasei. Não. Eu passei o dia inteiro agitada. Eu tava com medo que meu pai não me deixasse vir, mas ele saiu com a minha madrasta. O céu avermelhado, a lua começando a nascer. Eu corri o máximo que eu pude. Eu tenho que me apressar. Não. Eu tenho que ir embora dentro de meia hora, eu não posso. Meu pai não sabe que eu tô aqui. Ele disse que aqui só tem boêmios. Ele tem medo que eu possa me tornar uma atriz. Mas eu sou atraída pra esse lago como uma gaivota. Meu coração é todo seu. Tem alguém ali? Ninguém. Que árvore é essa? Uma figueira. Por favor, não vai embora tão cedo, eu imploro. Impossível. Eu te amo. Quem tá aí? Jacob, é você? Sim, sou eu. Tá na hora. Nervosa? Muito. Da sua mãe eu não tenho medo, mas Trigorin está aí. Ele é jovem? É. Ai, como os contos dele são maravilhosos. Não sei, eu nunca li. É difícil atuar na sua peça. Não tem nenhum personagem vivo. Personagem vivo. Nós não temos que interpretar a vida como ela é, nem como ela deveria ser, mas sim como ela é nos sonhos. Personagem vivo, personagem vivo. Quando vai começar? Mais um minuto. Um pouco de paciência. Hamlet, meu filho. Tu me fizeste olhar para dentro da minha alma. Lá eu vi manchas mortais e nada mais pode apagá-las. Nay, but to live in the rank sweat of unseamed bed, stilled in corruption, honoring and making love over the nasty sty. E por que te entregaste ao vício e procuraste o amor nessa cama imunda e corrupta? Senhoras e senhores, vai começar!
homens, leões, águias e perdizes, cervos, gansos, aranhas, estrelas do mar. E o que nenhum olhar pode ver, toda a vida, toda a vida, toda a vida foi extinta. E essa pobre lua acende em vão sua lanterna. Frio, 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 deserto, deserto, deserto. Todas as almas uma só. Sou eu. Eu sei de tudo, tudo, tudo. Tem algo de decadente aí. Sou só. Uma vez a cada 100 anos a minha voz desesperada ressoa no vazio e ninguém me escuta. Também vocês, pálidas chamas, não me escutam. Com medo da vida em vocês, o diabo, o pai da matéria eterna, condena-os ao fluxo eterno de seus átomos, constante e imutável no universo, apenas o espírito. Mas sei que na batalha contra o diabo serei vitoriosa. Então, matéria e espírito se fundirão na harmonia do belo. Até lá! Horror! 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 Eis que se aproxima o meu poderoso oponente. Tá cheirando enxofre? Isso sim é que é feito especial. Ele se entendia sem os humanos. Seu chapéu, seu chapéu. Não. O doutor tirou o chapéu pro diabo, pai da matéria eterna. Desculpa, continua. A peça acabou! Fim! Chega! O que foi que deu nesse menino? Você o ofendeu. Ele mesmo disse que era uma brincadeira. Mesmo assim. Então agora ficamos sabendo que ele escreveu uma obra-prima. Por favor, ele organizou essa peça, nos defumou com enxofre, não por brincadeira, como um protesto. Ele queria nos ensinar como escrever e representar. Garoto pretensioso. Ele queria te agradar, só isso. E porque ele nos obriga a ouvir esse delírio febril e decadente. Isso só mostra que ele é um mau caráter. Cada um escreve como quer e como pode. Pois ele que escreva do jeito que quiser e puder, mas que me deixe em paz. Eu não queria magoá-lo. Ninguém tem o direito de separar o espírito da matéria. Mesmo porque o espírito pode muito bem ser uma combinação material de átomos. Mas por que não escrever uma peça sobre a vida do professor? Difícil. Uma vida muito difícil. Trigori! Trigori, vem. Senta aqui do meu lado. Há uns 10, 15 anos, tinha música e cantoria aqui quase todas as noites. Eu me lembro muito bem disso. Risadas, vozes e romances, muitos romances. E o amante número 1 da região, ídolo de todas, eu lhes apresento...
O doutor Dó. Eu não queria ofender o meu menino. Ai, que aflição! Costa! 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 Bravo, 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 Nina, bravo. A Kátina. O seu lugar é no palco. É o meu maior sonho. Mas nunca vai se realizar. Por quê? Nunca se sabe. Esse é Boris Trigorin. Muito prazer. Eu sou sua leitora assídua. Não fique encabulada, querida. Ele é uma celebridade, mas não morde. Ele também ficou encabulado. Essa peça é meio estranha, não é? Eu não entendi nada, mas foi um prazer assistir. Você atuou com muita sinceridade. Deve ter muitos peixes nesse lago. Tem. Eu gosto de pescar. Para mim não existe prazer maior. Mas eu imagino que não exista prazer maior do que criar. Quando se diz belas palavras a ele, ele fica com vontade de sumir. Eu tenho que ir embora. Por quê? Pra onde tão cedo? O meu pai também espera. Ah, esse pai, hein, bem? Não tem nada que eu possa fazer. Se a senhora soubesse quanto é difícil pra mim ter que ir embora. Vai. Fica. É impossível. Uma menina infeliz. Shoots and shots and now votre dame. Trapper! Eu gostei muito da sua peça. Ela é de alguma forma estranha, não assistimos o final e mesmo assim me impressionou muito. Você é talentoso. Precisa continuar. Como é que eu posso dizer? Você buscou o seu tema no universo das ideias abstratas e é preciso que seja assim.
Uma obra, ela tem que expressar algum grande pensamento, tem que ser séria, para ser bela. Onde está Nina? Mais uma coisa, ocupe-se apenas do que é importante e eterno. Onde está Nina? Uma obra, ela tem que ter uma ideia clara, definida. Nina! Onde está Nina? Vá pra casa, Coste, sua mãe Me está deixa em preocupada. paz! Trampler! Esses jovens. Quando não se sabe o que dizer, então se diz esses jovens. Isso é horrível. Parece que estão tocando alguma coisa lá na casa. Vamos? Vamos. Vem. Espere. Eu preciso dizer algo pro senhor. Eu preciso falar. Sim. Eu não amo meu pai, mas eu confio no senhor. Eu não sei de que jeito, mas eu sinto aqui dentro do meu coração que o senhor é próximo de mim. Me ajude, senão eu posso fazer uma besteira, desperdiçar tudo, acabar com a minha vida. Eu estou sofrendo. Ninguém sabe o quanto estou sofrendo. Ninguém sabe o quanto estou sofrendo. Eu amo Kostya. Como todos estão nervosos. E quanto ao amor? Mas o que é que eu posso fazer, minha menina? O quê? Que a juventude está perdida. Contem a ela minhas flores. A lua flutua na noite escura. Diante de ti estou de novo enfeitiçado. Está na noite escura. Contem a ela, contem a ela Minhas flores. A lua diante de ti flutua. Segundo ato, Arkadina para Masha. Masha, olha pra mim. Eu tenho quase o dobro da sua idade. Contem a ela minhas flores. Dorn, qual de nós duas parece mais nova? A lua flutua na noite escura. Masha. Masha. Olha pra mim. Eu tenho quase o dobro da sua idade. Dor? Qual de nós duas parece a mais nova? A senhora, é claro. E eu tenho a sensação de já ter nascido há muito tempo. Carrego minha vida atrás de mim como se fosse um peso interminável. Às vezes não tenho a menor vontade de viver. Além disso, Dorn, sou disciplinada como uma inglesa. Sempre me cuidei, não sou uma largada como umas e outras por aí. Posso fazer tranquilamente o papel de uma menina de 15 anos. Não posso. É
claro. Eu vou continuar a leitura onde nós estávamos. Ah, daqui, deixa Nos eu ler. ratos. Ah, nos ratos, sim. Nos ratos. Essas pessoas da sociedade bajulando os escritores e trazendo-os para dentro de suas casas é o mesmo que o comerciante de cereais criar ratos. Então, estamos todos felizes? Apesar de tudo, todo mundo feliz hoje? O pai e a madrasta foram viajar e estamos livres por 3 dias inteirinhos. Eu sou toda sua agora. Como ela está bonita hoje. Bonita, elegante, interessante. Onde está Trigori? Ele está no lago pescando. O que a senhora está lendo? Sabe me dizer o que está acontecendo com meu filho? Eu quase não vejo mais. Ele está triste, frio. Ele não está bem. Por favor, recite um trecho da peça dele. Você quer mesmo? Quando ele lê alguma coisa, os olhos dele brilham e ele fica pálido. Ele tem uma voz linda, triste. Parece um poeta. Durma bem. Petrushka! Hã? Você está dormindo. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você não se trata direito, meu irmão. Eu bem que gostaria, mas o nosso doutor aqui não deixa. Se tratar aos 60. Aos 60 anos, o sujeito ainda quer viver. É? Tá bom. Tome umas gotas de valeriana. Eu acho que uma estação de água faria bem a ele. Sim que faria. Ou não faria. O quê? Não entendi. Não tem nada para entender, tá mais que claro. Talvez o Sorin devesse parar de fumar. Bobagem. Bobagem coisa nenhuma. Vinho e tabaco roubam a personalidade da pessoa. É fácil falar assim. Você teve uma vida boa, mas eu trabalhei durante 28 anos no Tribunal de Justiça e no fim das contas não vivi nada. Você já se deu por satisfeito, olha tudo com indiferença. Só que eu não, eu quero viver. Por isso eu tomo minha vodka, fumo meu cachimbo. Eu faço o que eu quero, dá para entender? Se tratar aos 60 e reclamar que aproveitou pouco a juventude, você vai me desculpar, isso é leviano. Vou comer alguma coisa. Lá vai ela tomar 2 dosezinhas. Todos aqui, muito boa tarde. A minha mulher me disse que a senhora pretende ir à cidade com ela hoje. É verdade? Sim, pretendemos. E como a senhora pretende ir? Hoje, na fazenda, colhe-se o centeio. Com quais cavalos a senhora pretende ir? E os cavalos de passeio? Passeio? E os arreios? Onde é que eu vou arranjar arreios? Onde vou arranjar arreios? Sendo assim, eu volto hoje mesmo para Moscou. Eu vou a pé para a estação. Trigorin! Nesse caso, eu peço demissão. Trigorin! Todo verão é a mesma ladainha. Todo verão alguém me ofende nesse lugar. Eu nunca mais ponho os pés aqui. Nunca mais. Arcadina. Nunca mais. Trigorin! Negar alguma coisa pra uma atriz como Arcadina é inacreditável. E o que eu posso fazer? Põe assim no meu lugar, o que eu posso fazer? Coisa horrível. Seu marido devia ser escorraçado daqui. Mas o que vai acontecer é que esse capacho do Sorin e a irmã vão pedir desculpa. Você espera pra ver. Dor, meu querido, me leva com você. Nosso tempo está se esgotando. Não precisamos mais esconder os nossos sentimentos. Nessa altura da vida, não precisamos mais mentir. Tenho 55 anos. Já é tarde pra mudar de vida. Eu entendo. Desculpe se eu sou um estorvo. Não é isso.
Eu sofro com meus ciúmes, o senhor é médico, claro. Não pode evitar as mulheres. Eu entendo, me perdoa. Eu entendo. O senhor... Merci bien. Que flores lindas! Que estranho uma atriz famosa chorar assim. E por nada? E não é estranho que um escritor, que é traduzido para todas as línguas, que todo mundo comenta, passe o dia inteiro pescando e que fique feliz porque ele pescou 2 lambaris? Achava que gente famosa fosse orgulhosa, inacessível. Mas eles choram, pescam, jogam cartas, ficam bravas, como qualquer pessoa. Hoje eu cometi um ato desprezível. Eu matei essa gaivota. Eu a deposito aos seus pés. Você enlouqueceu? Logo mais eu vou me matar desse mesmo jeito. Eu não tô te reconhecendo. É, eu também não te reconheço mais. Você mudou, o seu olhar é frio, a minha presença é um peso pra você. Você anda irritado ultimamente. Tá sempre se expressando de uma maneira incompreensível. Essa gaivota aqui, é claro que é um símbolo. Mas eu não entendo. Eu sou simples demais pra entender o que você disse. O que tem pra entender aqui? A peça não agradou! Pra você eu sou medíocre, eu entendo. Eu entendo isso muito bem, é como se eu tivesse um prego cravado no cérebro que junto com a minha ambição sugasse todo o meu sangue feito uma cobra. Fuma e toma vodka. Sempre de preto. Sempre de O professor é apaixonado por ela. É apaixonado por ela. Aí vem o verdadeiro talento. Ele caminha feito Hamlet. E traz um livrinho também. Palavras. 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 Esse sol nem chegou até você, mas você já tá sorrindo. Eu não vou incomodar. Boa tarde, Trigori. Boa tarde. As coisas mudaram de forma inesperada. Parece que teremos que ir embora hoje mesmo. É bem provável que não nos vejamos mais, o que é uma pena. Porque não acontece muitas vezes de eu encontrar moças jovens interessantes. Eu até já me esqueci como as moças da sua idade se sentem. E por isso, nos meus romances, as meninas parecem artificiais. Eu gostaria de estar no seu lugar. Só para saber como você pensa e que tipo de pessoa você é. E eu gostaria de estar no seu lugar. Por quê? Para saber como um escritor talentoso e famoso se sente. Como você se sente? Eu não sinto nada. Das duas, uma, ou você exagera minha fama ou isso não me afeta. Mas e quando você lê sobre você mesmo nos jornais? Quando eles elogiam é agradável, quando eles insultam são pelo menos 2 dias de mau humor. Que mundo deslumbrante. Como eu invejo você. Você é feliz. Eu? Feliz? Você é muito jovem e gentil. A sua vida é maravilhosa.
Vamos falar sobre a minha vida feliz e maravilhosa. Por onde começamos? Existem pensamentos que são compulsivos. Como quando alguém pensa dia e noite na lua, por exemplo. Dia e noite, uma ideia obsessiva me assola. Eu tenho que escrever. Tenho que escrever, tenho que escrever, tenho que escrever e eu escrevo. Sem parar, como quem viaja de estação em estação, sem descanso. Eu pergunto a você, o que tem de maravilhoso e feliz nisso? Na verdade, é uma vida absurda. Que vida mais absurda. Eu tô com você aqui, agora, animado. E mesmo assim eu não paro de pensar um só instante que tem um texto me esperando que precisa ser acabado. Cada frase, cada palavra que eu e você falamos, eu pego e tranco na minha dispensa literária. Um dia elas podem ser úteis. E é sempre assim. Eu não tenho um minuto sequer de sossego de mim mesmo. Eu sinto que a minha vida vai sendo tragada. Eu sou meio louco, não? Meio louco? Mas a inspiração, a criação, elas não te dão prazer? Sim. Mas basta estar publicado e eu não suporto mais. Mas o público lê e diz interessante, talentoso, mas está longe de ser um Tolstói. Ah, vá me desculpar. O sucesso te acostumou mal? De que sucesso você está falando? Eu não gosto de mim como escritor. O pior é que muitas vezes eu nem entendo o que eu escrevo. É como se eu estivesse sempre embriagado. Eu amo aquela água ali, as árvores, o céu. Eu sinto a natureza, ela me desperta a irresistível necessidade de escrever. Mas eu não sou só um retratista da natureza. Eu também sou um cidadão. Mas no final das contas eu percebo que eu só sei mesmo é de escrever paisagens. E em todo o resto eu sou falso. Falso. Até a medula. Pois para ser escritora ou atriz, eu enfrentaria a solidão, o desprezo das pessoas. Eu moraria debaixo da ponte e comeria o pão que o diabo amassou, mas em troca. Em troca eu exigiria fama. Fama verdadeira, absoluta. Grigori! Oh. Eu não tenho a menor vontade de partir. O que é isso? Uma gaivota. O Triplev a matou. É um belo pássaro. De verdade, eu não quero ir embora. O que você estava escrevendo? Só umas anotações. É uma ideia para um conto curto. Uma menina vive à beira do lago. Uma menina que vive à beira de um lago. Assim como você. Ela adora o lago E ela como uma gaivota. adora o lago como uma gaivota. E ela é livre e feliz como uma gaivota. E sem mais nem menos aparece um homem que olha para ela e por pura falta do que fazer, ele a destrói como essa gaivota. Grigori! Nós vamos ficar. É um sonho. Terceiro ato.
Estou sendo sincera com o senhor. Se ele tivesse se ferido mais gravemente, eu não conseguiria viver mais nenhum minuto. Tomei coragem e me decidi. Vou me casar com Medvedenko. O professor? Sim, com ele. Não entendi. Por quê? Amar sem esperança. Se eu me casar, vou ter outras coisas para me preocupar. Não vou mais pensar em amor. Mais uma? Não é demais pra você? Pare de me olhar desse jeito. As mulheres bebem muito mais do que o senhor imagina. Umas poucas bebem assim como eu. Saúde. É uma pena que tenha que ir embora. Eu não quero partir. E por que não pede a Arkadina para ficar? Ela não quer. O filho tem sido inconveniente. Primeiro tentou se matar e agora dizem que quer me desafiar para um duelo. Por que eu não sei. E tem também o ciúme, mas isso já não é da minha conta. Meu professor não é lá muito esperto, mas é boa pessoa e me ama demais. Bem, eu desejo tudo de bom para o senhor e, por favor, me mande seus livros e com dedicatória sem falta. Só não escreva prezada senhora. Escreva apenas para Maria, que não sabe por que vive e nem o seu lugar neste mundo. Adeus. Grigori! Grigori! Qual mão? Esta. Errou. Eu só queria saber se eu devo ser atriz ou não. Nesse assunto não dá pra aconselhar. Aceite esse medalhão como uma lembrança. Eu mandei gravar as suas iniciais nele e do outro lado o título de um livro seu, Dias e Noites. Lembre-se de mim de vez em quando. Que presente encantador. Me encontre aqui antes de ir embora. E o que tem lá na cidade? Nada de especial. Lançamento de pedra fundamental, coisas Dias e Noites. Página 121, linhas 11 e 12. Eu tenho que sair um pouco dessa vida de peixe morto, ainda que só por umas horas. Tá bom. Tá bom, aproveita. Proteja meu filho. Eu agora vou embora sem saber por que ele tentou se matar. Eu acho que foi o ciúme. Por isso, quanto antes eu tirar o Grigori daqui, melhor. Eu acho que tem outros motivos também. Ele acha que ele é um estorvo nessa casa, um parasita. E se arranjássemos um emprego no serviço público para ele? Eu acho que o melhor é você dar algum dinheiro Não, para ele. não. Eu não tenho dinheiro. Não. Ah, tô daquele jeito de novo, minha cabeça tá girando. Já foi. Tudo, hein? Já foi. Já passou. Melhor você se deitar um pouco, meu tio. Eu vou me deitar um pouco. Mas eu vou pra cidade. Vocês fiquem sabendo disso. Não é bom pra ele viver no campo. Se você emprestasse pra Eu ele... não tenho dinheiro. Eu sou uma atriz e não um banco. Mãe, troca o meu curativo. Você faz isso tão bem.
quase cicatrizando. Você não vai fazer mais nenhuma loucura quando eu for embora, vai? Não, Promete. não vai acontecer de novo. As mãos são mágicas. Eu tenho sentido um amor tão forte por você. Como na infância. Não tenho mais ninguém. Só você. Por que é que você se deixa influenciar tanto por aquele sujeito? Você não entende, Costa. Ele tem uma personalidade muito nova. Nobre. Nós dois aqui discutindo por causa dele e o gênio lá. Se exibindo pra Nina. Você tem prazer em me dizer coisas desagradáveis. Pois eu acho as obras dele repugnantes. Isso aí se chama inveja. Para as pessoas pretensiosas e sem talento, só resta mesmo insultar os verdadeiros talentos. Verdadeiros talentos. Pois eu tenho mais talento que todos vocês juntos. Vocês, donos da arte, só reconhecem aquilo que vocês mesmos fazem. O resto, vocês oprimem. Decadente! Volta lá. Volta lá pro seu teatrão e vai atuar nas suas pecinhas. Eu nunca atuei em pecinhas. Você não é capaz de escrever nenhuma comédiazinha, seu burguesinho. Parasita! Paldura! Vagabundo! Meu filho. Para de... Não chora. Não chora. Não é pra chorar. Não é pra chorar. Pronto. Perdoa sua mãe, perdoa. Se você soubesse, eu perdi tudo. Ainda não me ama mais, eu não escrevo mais. Vai ficar tudo bem. Ele vai embora. E ela vai te amar de novo. Você vai ver. Pronto. Fizemos as pazes. Hein? Sim. Agora vai lá e faz as pazes com ele também. Por favor. Tá bom. Só te peço uma coisa. Página 121. Que eu não me encontre mais com ele. Linhas 11 e 12. Se um dia você precisar da minha vida, venha e tome-a. As malas estão prontas. Vamos ficar mais um dia. Meu querido, meu amor, eu sei o que te prende aqui. Você só está um pouco bêbado, só isso. Espera até ficar sóbrio. Seja sóbria você também. Me dê a liberdade. Eu imploro. Você está tão enfeitiçado assim. Ela me atrai, talvez seja disso que eu precise. do amor de uma provinciana. Às vezes sonhamos acordados. Como você se conhece pouco. Eu falo com você
E é como se eu estivesse dormindo e sonhando com ela. Me deixe ir. Amor. Renato. Se você me deixar 1 hora que seja, eu não vou sobreviver. Eu vou enlouquecer. Meu amor. Meu Pode amor. Ser que vem alguém. Essa testa é minha. Estes olhos são meus. Estes cabelos são meus. Você é meu, todo meu. Você é o mais talentoso, o mais inteligente, o melhor de todos os escritores. Você tem sinceridade, simplicidade, humor, frescor. Seus personagens têm vida. Amor, olha, oi. Olha aqui pra mim. Olha bem nos meus olhos. Eu pareço uma mentirosa. Só eu sei dizer a verdade. Vem comigo, vem. Vem. Eu não tenho vontade própria. Nunca tive vontade própria. Frouxo, mole, sempre submisso. Se você quiser, pode ficar. Eu vou embora e você vai daqui a 1 semana? Não. Nós vamos juntos. Agora ele é meu. Juntos. Juntos, então. Tudo de boa pra senhora. Me desculpe qualquer coisa. Mas tudo em ordem, Polina. Tudo muito em ordem. Não precisa chorar. Nosso tempo está se esgotando. E não há nada que se possa fazer. Minha irmã, está na hora. Eu vou a pé para a estação. Se sobrevivermos e tivermos saúde, nos veremos no próximo verão. Seu cabelo está todo estrupiado. Obrigada. Com certeza. Ai, onde está Costa? Eu não me despedi dele. Costa. Chamaré. Para você. Vamos indo, vamos indo. Oh. Costa! Grigori! Eu me decidi. Eu vou para os palcos, eu vou abandonar tudo e vou começar uma nova vida. Eu também vou para Moscou. Hospede-se nesse endereço. Espere mais um momento. Kostya. Masha, vamos embora. Nosso bebê deve estar com fome. Sua mãe dá comida pra ele. Pobrezinho. Já é o 3º dia sem a mãe. Você é um estorvo. Antes, ao menos, filosofava. Agora é só o bebê. Ou vamos pra casa. É só isso que você sabe dizer. Masha, vamos pra casa. Vai você. 4º ato. 2 anos depois. Se vocês chamaram a minha irmã, é porque eu tô muito doente. E que história é essa? Eu aqui doente e ninguém me dá remédio. E o que é que você quer? Gotas de valeriana, bicarbonato de sódio, quinino? Ai, mas que castigo. Eu quero dar um tema pro Costa escrever. Vai se chamar O Homem que Queria. Eu quis ser escritor e não fui. Eu queria falar bonito e falava de um modo horrível. Eu queria me casar e não casei. Eu queria morar na cidade e vim terminar minha vida aqui. E fim. O medo da morte é um medo animal. Tem que ser sufocado.
E só tem razão em temer a morte aqueles que acreditam na vida eterna e temem seus pecados. Mas você, em primeiro lugar, é ateu. E segundo, onde é que estão seus pecados? Você serviu 25 anos na justiça. 28. Esse 28. é o seu único pecado. Treplev, tem notícias da Nina? Ela saiu de casa e foi viver com o Trigori. Sim, disso eu sabia. Ela teve uma criança. A criança morreu, o Trigori se cansou dela. Enquanto envelhecemos dia após dia, a senhora fica cada vez mais jovem. Ai, 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 ai. Pessoa monótona. Don, meu irmão, meu querido, meu querido. Boa tarde, mas o senhor continua doente. Isso não é bom. Trigori trouxe a revista que publicou seu conto novo. Muito obrigado, é muito gentil da sua parte. Toda hora os seus sons me perguntam sobre você. Por algum motivo... Vai ficar muito tempo por aqui? Não. Eu tô pensando em voltar amanhã mesmo para Moscou. Você ainda está aqui? Bom, eu vou a pé. A pé? Com esse tempo? São só 6 quilômetros. Bom, eu vou indo. Senhoras e senhores, O conto dela ele leu, mas o meu nem mesmo separou as páginas. Estão intactas. Eu fui ovacionada pelos estudantes. 2 corbélias, 3 lindas coroas de flores e isso aqui. Também estava vestida maravilhosamente bem. Bom, neste quesito eu não erro. Gosta? Gosta? Ele está triste. os jornais o criticam demais. Não. Ele gosta de chamar a atenção. Ele não tem sorte. Não consegue encontrar o tom certo. Parece mais um delírio febril. Não tem um personagem com vida. Petrushka! Petrushka! Comeu de novo. Mas eu ponho fé no Costa. Tem algo nele. Arcádina, você está contente que seu filho se tornou um escritor? Você não vai acreditar. Eu não li nada dele ainda. Não tive tempo. Aqui está o objeto que o senhor encomendou. A gaivota que Treplev matou e o senhor mandou empalhar. Coxa! Eu que falava tanto sobre novas formas. Agora eu sinto que eu mesmo estou escorregando para o convencional. O cartaz junto à sebe proclamava um rosto pálido e emoldurado por caixa. Isso é pobre demais. Agora desenvolveu uma certa técnica. Ficou fácil para ele. É uma tortura! Cada vez mais e mais eu sinto que não se trata de novas ou velhas formas, mas sim que a pessoa escreva aquilo que está livremente da alma. Nina! Deixa eu olhar pra você. Eu mudei muito. Mudou. Você tá mais magra, seus olhos ficaram maiores. Por que você não quis me ver? Por que você demorou tanto pra vir até aqui? Eu tinha medo que você me odiasse. Eu sonho todas as noites que você me vê e não me reconhece. Se você soubesse. Eu passei muitas vezes na porta da sua casa e eu nunca tive coragem de entrar. Tá quentinho aqui. Tá gostoso. Escuta. Tem um trecho em Turgenev que diz:
Feliz daquele que em dias como esse pode estar sentado em sua casa. Eu sou uma gaivota. Onde eu estava? Ele volta. Toque neve. Conta uma boa história. Que Deus ajude a todos os que vagueiam por aí sem um teto que seja. De novo. Não faz mal. Veja. Eu não estou mais chorando. Qualquer final com Arcádia seria um final feliz. Concordo com você. Claro que existe. Na literatura, nós conseguimos. Muito bom ter a senhora de volta. Então você se tornou um escritor. Tá demorando o jantar. Tô com fome. Por favor. Você é escritor. E eu atriz. Nós dois caímos no turbilhão. Eu era feliz, eu acordava, eu começava a cantar. Eu amava você, eu sonhava com a glória. Eu amaldiçoei você. Desde que eu te perdi, meus textos começaram a ser publicados. A vida tem sido insuportável. Eu chamo seu nome. Eu beijo o chão que você pisa. Pra onde quer que eu olhe, eu vejo seu rosto. Por que você disse isso? Você devia me matar. Se eu pudesse descansar. Eu sou uma gaivota. Não. Eu sou uma atriz. Eu quero que você esteja na frente da sua irmã. Então ela trouxe o Trigori? Meu amor, meu amor, meu amor. Ele não acreditava no teatro. Eu também fui deixando de acreditar. E as brigas, o ciúme, o medo por causa do nosso filho, eu fui me tornando uma pessoa feia, mesquinha. Eu atuava sem convicção. Eu não sabia o que fazer com as minhas mãos, eu não sabia o que fazer com a minha voz. Você não tem ideia o que é atuar sabendo que a sua atuação é sofrível. Eu sou uma gaivota! Não. Você se lembra quando você matou aquela gaivota? Um homem chegou por acaso, viu a gaivota e, por pura falta do que fazer, a matou. Onde eu estava? No palco. Agora eu não sou mais tão... Eu sou uma atriz de verdade. Eu atuo com prazer, eu me sinto extasiada no palco, eu me sinto bonita. Agora eu sei, agora eu entendo, Kostya. Representando num palco, escrevendo. O importante não é a glória, nem nada daquilo que eu sonhava. Mas sim a capacidade de suportar o sofrimento. Saber carregar a sua cruz e ter fé. Eu tenho fé. Eu já não sinto tanta dor. E quando eu penso na minha vocação, eu não tenho medo da vida. Você encontrou seu caminho, sabe pra onde seguir. Eu continuo vagando no caos das formas e dos sonhos. Eu não tenho fé e nem sei qual é o meu talento. Se eu me tornar uma grande atriz, venha me ver. Promete. Fica. Então ela trouxe o Trigori. Eu ainda o amo. Eu o amo mais do que antes. Eu o amo até o desespero. Quando ele chega, a rua maravilhosa também, e todos vieram aplaudindo. Foi uma loucura.
Ah, esses estudantes, eles não me Uma cerveja. Macha. Uma cerveja. Ah, e vinho pra mim. Só. Para com isso. Para com isso. O que foi isso? Nada, deve ter estourado algum frasco de remédio na minha maleta. Não se preocupem, eu já volto. Me lembrei daquela vez. Estou me sentindo como daquela vez. Quando tudo escureceu. Quando tudo escureceu. O fato é que Treplevich se matou. Acontecer e acender, teremos tempo pra sonhar em paz. Por um minuto a contradição vai sumir com você. Me conta, vou sempre escutar. Não sei quanto a voltar, forme a aflição, quanta pluma no mar, quantas asas no céu, quantas as suas dores eu tentei sanar nos sonhos que contei, quando os sonhos voltaram-se a mim. Aconteceu de ser, todo o tempo passou e eu não sei, de um segundo a fim